El Chapo, a ascensão e queda de um dos traficantes mais poderosos do mundo. Introdução. Poucos criminosos alcançaram tanta notoriedade internacional quanto Joaquim Archivaldo Guzmán Loera, conhecido como El Chapo. Durante décadas, ele comandou uma das maiores organizações de tráfico de drogas do planeta, movimentando bilhões de dólares e estabelecendo uma rede criminosa que atravessava continentes. Sua história reúne pobreza, ambição, poder, corrupção, violência, prisões, fugas cinematográficas e uma condenação que encerrou sua carreira no crime. Infância e juventude. Joaquim Archivaldo Guzmán Loera nasceu em 4 de abril de 1957, na pequena comunidade de La Tuna, localizada no estado de Sinaloa, no México. A região era conhecida pela pobreza, pela falta de oportunidades e pelo cultivo de papoula e maconha, atividades que há décadas faziam parte da economia ilegal local. Segundo diversos relatos, Guzmán cresceu em uma família humilde e trabalhou desde cedo na agricultura. Ainda jovem, passou a ter contato com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, atividade que prometia ganhos financeiros muito superiores aos obtidos no campo. Entrada no tráfico. Nas décadas de 1970 e 1980, El Chapo começou a trabalhar para organizações criminosas mexicanas já estabelecidas. Demonstrando habilidade para logística, transporte e negociações, conquistou rapidamente posições de liderança. Após mudanças internas no mundo do narcotráfico, tornou-se um dos fundadores e principais líderes do Cartel de Sinaloa. Sob seu comando, o grupo criou sofisticadas rotas de transporte utilizando caminhões, embarcações, aeronaves e túneis subterrâneos para enviar drogas aos Estados Unidos e a outros mercados internacionais. O crescimento do Cartel de Sinaloa. Durante os anos 1990 e 2000, o Cartel de Sinaloa expandiu sua influência de forma significativa. A organização passou a controlar parte importante do tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanil, em anos mais recentes, e maconha. Além do tráfico de drogas, investigações apontaram que a organização utilizava empresas de fachada, lavagem de dinheiro, corrupção de funcionários públicos e sistemas complexos de distribuição para manter suas operações. Em seu auge, estimava-se que o cartel movimentava bilhões de dólares por ano. Violência e crimes. As autoridades mexicanas e norte-americanas atribuíram a El Chapo responsabilidade pelo comando de uma organização criminosa envolvida em tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, corrupção de agentes públicos, posse ilegal de armas, conspiração para importar e distribuir drogas. O Cartel de Sinaloa também esteve ligado a disputas violentas com grupos rivais, conflitos territoriais e milhares de mortes ao longo dos anos. Embora nem todos esses crimes tenham sido diretamente atribuídos a Guzmán em processos judiciais, sua liderança sobre a organização foi considerada central para sua expansão. Primeira prisão. Em 1993, Guzmán foi preso na Guatemala após intensa perseguição internacional. Logo depois, foi extraditado ao México, onde recebeu condenações relacionadas ao tráfico de drogas. Foi enviado para uma penitenciária de segurança máxima. A primeira fuga. Em janeiro de 2001, protagonizou uma fuga que entrou para a história. Segundo a investigação oficial, deixou a prisão escondida em um carrinho utilizado para transportar roupas da lavanderia, com auxílio de funcionários corruptos. A fuga revelou sérias falhas no sistema prisional mexicano e aumentou sua fama internacional. Anos como fugitivo. Após escapar, El Chapo voltou imediatamente ao comando do Cartel de Sinaloa. Durante mais de uma década, conseguiu evitar a captura utilizando casas clandestinas, sistemas de comunicação sofisticados e uma ampla rede de proteção formada por integrantes do cartel e agentes públicos corruptos. Nesse período, tornou-se um dos homens mais procurados do mundo. Segunda captura. Em fevereiro de 2014, forças especiais mexicanas localizaram Guzmán na cidade de Mazatlán. A prisão ocorreu sem troca de tiros e foi considerada uma das maiores vitórias das autoridades mexicanas contra o narcotráfico. A fuga pelo túnel. Em julho de 2015, o mundo voltou a se surpreender. El Chapo escapou da prisão de segurança máxima de Altiplano utilizando um túnel subterrâneo com cerca de 1,5 km de extensão. O túnel possuía iluminação, sistema de ventilação, trilhos e uma motocicleta adaptada para transporte.
A fuga demonstrou o alto nível de planejamento da organização criminosa e gerou forte repercussão internacional. Captura definitiva. Após meses de buscas, Guzmán foi localizado em janeiro de 2016. A operação contou com forças de segurança mexicanas e cooperação dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, o governo mexicano autorizou sua extradição. Julgamento nos Estados Unidos. Em Nova York, El Chapo enfrentou um dos julgamentos criminais mais importantes da história recente. Durante meses, promotores apresentaram testemunhos de ex-integrantes do cartel, agentes federais e especialistas. As acusações incluíam liderança de organização criminosa, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, uso de armas, conspiração criminosa. Em fevereiro de 2019, o júri o declarou culpado. Meses depois, recebeu a pena de prisão perpétua, acrescida de 30 anos, além de uma multa bilionária. Vida na prisão. Desde sua condenação, El Chapo cumpre pena em uma penitenciária federal de segurança máxima nos Estados Unidos, sob rígidas medidas de segurança. O regime inclui vigilância constante, movimentação altamente controlada e restrições severas de contato com o exterior. Esse modelo busca reduzir o risco de fuga e limitar sua capacidade de influenciar atividades criminosas. O cartel de Sinaloa após El Chapo. Mesmo com Guzmán preso, o cartel de Sinaloa continuou ativo. A organização passou a ser conduzida por outros líderes e enfrentou disputas internas pelo controle das operações, além de maior pressão das autoridades mexicanas e norte-americanas. Apesar dessas mudanças, o cartel segue sendo considerado uma das organizações criminosas transnacionais mais influentes, envolvida em diversas atividades ilícitas. Legado. A trajetória de El Chapo é frequentemente estudada por especialistas em segurança pública, criminologia e relações internacionais. Sua história evidencia como organizações criminosas podem explorar corrupção, violência e redes logísticas complexas para expandir suas atividades, bem como os enormes desafios enfrentados pelos governos no combate ao narcotráfico. Sua vida também inspirou documentários, livros, reportagens e produções de ficção, tornando-se um dos casos mais conhecidos do crime organizado contemporâneo.